Lefi Eswede Ayaulela Mema. A paz do Senhor para os amados irmão, amigo do Face. Nessa manhã quero deixar uma mensagem bem expositiva acerca de uma situação em que Jesus antecedeu, já nos dando um esclarecimento do que na realidade haveria de acontecer. E dentro dessa situação, nós queremos intitular essa mensagem Os Três Não da Cruz. Por que a cruz? Nós vamos explicar, mas antes vou dar um paliativo aqui, só para entrarmos no entendimento. O livro de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, e do versículo 33 em diante diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força, o fogo, a espada, o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoite, até cadeias e prisão, foram apedrejados, serrados, torturados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pelo de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então, tudo isso tortura. Nós queremos falar de instrumento de tortura. E por isso nós intitulamos a mensagem como Os Três Não da Cruz. E por que Jesus ele falou sobre isso? Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Lógico, ele já estava antecipando como seria a sua morte, o porquê da sua morte. Nós sabemos, conforme lemos aqui na galeria dos heróis da fé, e no histórico nós sabemos que Pedro, ele não se achou ser digno e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, como Alexandre também, ele não quis, ele preferiu ser crucificado numa cruz em forma de cruz. E a crucificação, para vocês terem um entendimento melhor, era um método de execução romana da antiguidade, que foi abolido no século IV, criado na Pérsia, e foi trazida pelo Alexandre o Grande para o Ocidente, entre o século 4 a 8 a.C., e incluía uma estaca única, que era reta ou ereta, né? Entre mais ou menos a 300 e 400 anos antes de Cristo. E os persas inventaram uma aterrorizante execução em uma forma lenta, era de crueldade, era crudelíssimo isso aí, pregando os condenados, escravos fujões, os inimigos derrotados em guerra, estrangeiros, os traidores que ele achava que era traidor e revolucionário, como eles acharam que Jesus foi revolucionário, os mais vis criminosos. Vocês vão ver que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? E ainda vivos. As peças de madeira, conforme eu falei, de várias formas, depois os fenícios inventaram. E conforme eu já disse, os romanos, antes do nascimento de Cristo, tomaram esse instrumento como execução de tortura e acrescentaram uma viga, né, horizontal, por isso que ela forma essa cruz. E aqui, quando Jesus disse: quem não toma a sua cruz não segue após mim, não é digno de mim. Não só como instrumento de tortura, mas está falando de situações adversas, como nós lemos na galeria dos heróis da fé. O primeiro não, ele é representativo porque ele é exortativo, ele é progressivo, pois nos manda tomar a nossa posição, porque é a condição de todos.
E aquele que quer reinar e quer ser herdeiro e seguir após Jesus, como nos ordenou, é tomar a nossa cruz. O que é isso? É tomar a nossa postura, a nossa atitude. Temos que tomar aquilo que recebemos, que é nosso, e padecer muitas das vezes as nossas perseguições, porque é a situação de nós, muitos crentes, padecemos. O segundo não, esse não é o seguinte, ele não quer falar de negatividade, de estar parado, ou recusa, ou descuido. Ele é na posição em que está, nos manda assumirmos um rumo, como um general que vai à frente de uma batalha. Lógico, ao invés de sermos comandados como os outros generais terrenos, quando vão até a cruz, do Calvário, mas não conseguem ultrapassar o que tem do outro lado, e é necessário isso acontecer, como nós entendemos que alguns tomam decisões, mas na hora dessas adversidades, eles regressam. Há muitos anos, o pastor Wilson do Amaral Fanini, ele fazia uma comparação de uma campanha missionária que cada um levando a sua cruz e tinham que passar por vários desertos, montanhas, e no meio daquele tinha um espertalhão, conforme aqui o texto, quem não toma a sua cruz não segue após mim, não é digno de mim. Ele achou que a cruz dele era mais pesada do que todos os outros que estavam naquela exerção missionária, de levarem a sua cruz até um ponto ao qual eles escalaram, assim para cumprirem uma promessa que eles estavam fazendo. E esse irmão começou a cortar pedaço da sua cruz e foi se sentindo cada vez melhor, mais aliviado, e chegou a um determinado ponto que tinha um abismo entre duas montanhas e o líder que estava indo na frente, ele demonstrou como passaria para o outro lado, que já estava perto do ponto final, que era aonde eles teriam o ponto-chave de encerramento daquela campanha revolucionária que eles estavam fazendo. E ele pega a cruz e atravessa de um lado para o outro, no abismo, fazendo como se fosse uma ponte, passou por cima, chegou do outro lado e retirou. E aquele irmão que estava se sentindo aliviado, falaram, vai, é a sua vez. E ele, não, pode ir você, pode ir outro. E ele não foi, porque ele sabia que ele decepou a sua cruz, e ela não tinha o comprimento necessário para ele atravessar aquela dificuldade. Mas quanto de nós também não queremos levar nossa cruz, ou queremos levar a cruz de outros, achamos que podemos levar a cruz de outro, quando as nossas próprias cruzes, que eu digo de família, de problema, de situações, queremos transpassar, queremos dar para outros, e a nossa própria cruz, que nos é devida como aprendizado e ensinamento, que no final de tudo nós vamos ter uma recompensa, nós queremos deixar de lado e levar dos outros. Conforme o terceiro não, esse terceiro não, realmente ele expressa negatividade no sentido de não estar apto para receber os merecimentos de um vitorioso, que são os talentos, galardão, coroa, pedrinha branca, ser uma coluna no templo de Deus e etc. Dessas coisas que falham, daquele que chega até o final, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pois Jesus disse que não é digno de mim, que significa, não gosto de covarde, de fé em fé andará o justo, conforme nós vemos na galeria dos heróis da fé. E se ele se recuar, minha alma não tem prazer nele. E quantos assim não procede, como está no livro de Abacuque, no livro aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que nós aguardamos que vai acontecer. E o justo, ele caminha de fé em fé,
Não importa o tamanho da cruz da adversidade, que Jesus não enganou nenhum de nós. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E na realidade, esse versículo diz que aquele que toma a sua cruz, ou quem toma a sua cruz e segue até o fim, terá a vida eterna. E que passa a aflição, provação, as necessidades, as guerras espirituais, que ela é no físico e é no espiritual, e ele não murmura, ele não retrocede, ele não volta atrás. A palavra de Deus, Paulo vai dizer que somos mais do que vencedores. Então, a cruz ele deu exemplo, não só por instrumento de tortura, conforme eu já antecipei, que era uma sentença dada para malfeitores, para traidores, para escravos, para estrangeiros, inimigos derrotados em guerra, para revolucionário, como Jesus revolucionou a sua época, demonstrando a realidade dos fatos, quando que eles só viviam de aparência. E por isso esse instrumento de tortura. E vocês sabem que foi crucificado entre dois salteadores, um escarnecia, o outro reconheceu que de fato ele teria que estar ali pagando pelos seus erros, porque era a sentença merecida dada para aqueles que infringiam segundo a lei dos homens, as leis dessa covardia, de brutalidade humana. Mas Jesus foi crucificado pelas nossas transgressões. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele passou por todos esse momento no campo físico e no mundo espiritual para nos comprar. Então, amado, eu quero te dizer que na realidade a cruz para nós representa as aflições, as adversidades que passaremos nessa vida. Mas se formos revolucionários conforme ele foi e não regressarmos, não murmurarmos e aceitarmos, nós teremos o triunfo da vitória, que é a vida eterna. E eu vou afirmar que Lefi é suede ayalela mema. Deus é fiel. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.